noite. Ei, Suede, boa noite. Eu tinha entrado com a câmera invertida. Boa noite a todos. Eu queria desejar boas-vindas aí e agradecer a participação de todos em mais uma live minha e da Cristiane. A Cris está entrando aí. E hoje, na verdade, a nossa proposta é até dar uma certa continuidade à nossa última live, que a gente falou sobre a questão da conexão, da saúde mental, se tratando do Setembro Amarelo, né? A importância da gente ter aí figuras de apego. Então, na última live, eu e a Cristiane, a gente fez aí uma retrospectiva, falando da importância da primeira infância, falando da importância da gente ter figuras de apego, quando isso não acontece, como que fica a sensação de abandono, né? E as repercussões disso na vida adulta. Então, hoje a gente vai dar um pouquinho de continuidade nesse tema e eu vou chamar aqui a Cristiane para poder entrar. Então, o tema de hoje vai ser a ideia de conexão, de onde eu venho e onde eu estou. Então, essa é a nossa proposta hoje. Espera aí que eu vou deixar a Cris entrar. A Cristiane está entrando. Aí, deu. Aí eu acho que eu fiz igual você. Eu entrei com a câmera invertida, né? Pois é, eu tava entrando assim rápido. Também. A sorte que tinha só um computador aqui na frente, tá tudo certo. Pois é, isso pra você ver como é que a gente está conectada hoje, né, Camila? A gente não combinou, mas a gente veio de roupa da mesma cor. Olha lá. Cor. A Cris mais cedo falou assim: Camila, atendi hoje o dia todo, agora eu tenho que conectar na live. Falei, conectada a gente já tá, Cris. E quando já estamos. Entra aqui para poder conversar, a gente conversou uns minutinhos mais cedo, a blusa da mesma cor. Né, e aí você entrou invertida e eu entrei invertida também. Sinal que a gente também pode começar a pensar, e hoje eu já fiz uma coisa errada lá no meu stories, que essa coisa de estar invertido pode ser solução para muita coisa, hein, pessoal? Vamos começar a pensar sobre isso aí hoje. Exatamente, né? A Cris, depois a gente vai falar, né, Cris, um pouquinho do nosso curso, que tá chegando semana que vem, aí já um curso Ai, gente, a gente está fazendo tudo com muito carinho, vai ser um curso muito gostoso, vem com a gente para a gente discutir muitas coisas interessantes aí sobre os nossos estilos de enfrentamento, sobre a forma como a gente comunica as nossas emoções e o que a gente tem colhido com elas. Viver, relacionar é sempre um desafio, né, Camila? Quem fala que isso é fácil, mentira, né? Se a gente está na ordem do humano, eis que o desafio é relacionar, né? Exatamente. E aí a Cris foi divulgar o curso de semana que vem, aí ela tá lá assim, nos dias 8 e 9. Aí quando eu ouvi os stories dela, eu falei, gente, será que eu que tô louca ou ela que tá louca? Aí a gente conversou depois, aí ela colocou um post super legal aí, né, Cris, que você colocou falando do erro, que é o primeiro passo, e eu achei formidável aquele post seu de hoje. Porque os erros, na verdade, servem para a gente aprender, para a gente se desenvolver, para a gente conectar com a gente, né, Camila? Eu fiz aquele post no momento que eu estava ali entre sessões, me preparando para outras coisas, então eu não conectei com a data naquele momento, mas isso foi ótimo, porque possibilitou um monte de gente chamar minha atenção e aí a gente se conectou de outra forma, né?
E o que importa é isso, né? O erro faz parte da dança. A gente não aprende a dançar já de uma vez, no primeiro dia, não, né? A gente vai aprendendo a dançar ao longo da vida. Eu estava falando esses dias para alguém o seguinte, a pessoa falando, né, que a avó estava querendo ensinar um monte de coisa. Eu falei, você já parou para pensar, né, que a sua avó nunca viveu aquela etapa da vida dela? Então, por mais que ela tenha toda uma estrada de experiências, esse momento da vida dela é único. Ela não tem experiência nele ainda. E para ela também não deve estar sendo fácil passar por ele, né? Não é fácil para cada um de nós passar por cada etapa da nossa vida. E como a gente se propôs falar aí, ó, de onde vem, onde eu estou agora, a ideia é mais ou menos essa. Que a gente vai, né? E aí, quando você fala, né? Você tá falando de vó, né? Então, você tá falando de uma determinada fase do desenvolvimento, né? Que aí possivelmente, né? Porque hoje também a gente tem voz muito mais cedo, né? Mas possivelmente que já passou por algumas experiências, aquela é nova e como ela está vivendo essa experiência hoje, né, Cris? O quanto que isso tem a ver com a história dela. Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem insistindo muito aí nas nossas lives, né? Que as pessoas, nós somos reflexos dessa, hoje, o reflexo de hoje. Então, assim, onde eu estou tem a ver de onde eu vim, né? Então, a gente está insistindo muito nisso, até para a gente ver, para a gente poder avaliar como eu estou enfrentando a minha vida hoje. Isso não é de hoje, essa coisa que a Cris está dando um exemplo, né? Mesmo que essa fase do desenvolvimento dela seja única, ela já vem sendo construída, né, Cris? Sim, sim. Então, a gente vem com os nossos valores, com o temperamento, né? Com as experiências iniciais de vida, né? Que podem ter sido traumáticas ou não, mas que fazem uma marca na gente. Eu acho que quem já acompanhou outras lives, aí eu e meus papeizinhos, que de novo eu não estou com ele aqui, mas eu gosto de falar muito, eu gosto de dar esse exemplo, né? Que a vida vem pra gente dobradinha, né? Quando a gente nasce, ela vem pequenininha. O que, que o bebê tem lá para poder oferecer? Quando o bebezinho chega, qual é a forma dele se comunicar? É o choro, é às vezes uma expressão de sorriso. É bem limitado isso, né? À E bem medida que ele vai emocional, né, Cris? Na verdade, só emocional, é só o físico, né? E a criança, ela não tá sabendo também o que ela tá sentindo. A partir do momento que a mãe começa a conectar com ela e começa a tentar dar um nome, e aí percebe que aquele desconforto que ela estava sentindo era de fome, ou era de ficar muito tempo deitada, ou era de calor, como a gente está passando hoje, né? Então, quando a mãe vai traduzindo essa fala e esse choro desse bebê, e o bebê também vai sentindo uma melhora nesse mal-estar, esse mundinho começa a se desdobrar, gente, né? E aí nós começamos a estabelecer a comunicação com os nossos cuidadores primários, né? Num primeiro momento, quase que exclusivamente com a mãe, né? E a gente já falou também sobre a capacidade da criança de identificar quem são esses cuidadores ali que vão ser responsáveis pela sobrevivência. Um bebê sem esses cuidadores não sobrevive, né? Então, ao mesmo tempo, como é importante, esse bebê tem até mais e formar uma rede de apoio ali de cuidadores. Quanto mais rostos ele identificar com figura segura, se a mãe se ausentar, ele também não vai ficar nesse incômodo, nesse sofrimento tão grande. e até para uma Eu, às segurança vezes, da mãe também, né, Cris? Porque nesse primeiro também. momento que você está falando, né, que é os primeiros meses de vida,
Para essa mãe também, ela conecta aí com uma insegurança muito grande. E principalmente se na história dela, né? A gente não sabe como que foi passado as crenças, os valores sobre a maternidade, sobre o ser mulher, se essa maternidade vem com um peso, ou se essa maternidade vem com uma leveza. Então, isso tudo vai ser nesse primeiro momento, né, que você está mostrando desse papelzinho aí. O bebê está sendo construído aí, e a mãe, aí o papelzinho, e a mãe, ela está conectando com aquela história passada dela lá, que são esses registros emocionais aí dessa mãe que a Cris está mostrando aí nesse papel, porque depois, Cris, tem como você abrir esse papel e ele ficar lisinho? Não, aí é isso, nós vamos chegar lá. Calma aí, calma aí. O que acontece também nessa história, né? Às vezes essa mãe teve uma depressão pós-parto, Camila, e aí? Imagina que ela vai acumular ainda uma culpa de saber dessa responsabilidade por esse bebê com uma depressão pós-parto. Isso vai ajudar ela a conectar ou isso vai deixar ela mais desconectada? Ou se o marido perdeu o emprego naquele momento, né? Ou se ela também, né? Tá tendo algum conflito conjugal ali entre aquele casal nesse momento. E aí? Outra coisa que é comum às vezes, né, é a perda de um dos pais quando o neném está nascendo, né? Então a pessoa está num luto, né? Na minha história, por exemplo, eu nasci, minha mãe tinha acabado de perder um filho. E aí? Gente, sobrevivi? Será que eu só sobrevivi? Será que eu já estou aprendendo a viver? Vamos pensar sobre isso, né? Será que você foi atendida nas necessidades físicas? A gente sabe que sim, né, Cris? Porque senão você não estaria aqui. Mas e nas necessidades emocionais aí? Pois é, né? Então, como é que é isso para cada um de nós? Hoje eu estava falando até para a Camila, foi um dia assim muito especial. Primeiro que eu comecei meu dia fazendo a minha terapia, né, gente? Porque você acha, psicólogo também tem que cuidar de si, né, Camila? Então, estava lá de manhã com a Nelma, me acolhendo, né? Me escutando, porque também é necessário a gente ter um lugar de falar, né? De expressar o que está acontecendo dentro da gente. Depois eu fui ouvindo histórias ao longo do dia, histórias de muita dor. Hoje foi um dia de histórias de muita dor, mas de pessoas assim, sabe aquelas pessoas que nascem em terreno seco, mas que a raiz consegue tirar a água e dar aquelas pessoas porreta na vida? Eu já escutei uma outra metáfora também, Cris. A Renata Moreira fala assim que às vezes nesse momento a gente precisava de uma jarra de água, uma jarra bem grande de água, que seria essas nossas necessidades emocionais. Mas a gente ganhou um copo d'água só. E aí? Aí é o tema, né? De onde eu venho e aonde eu estou. E aí? E aí, né? O que a gente fez e faz com essas histórias? Porque, né? A gente começou dizendo, elas vão se desdobrando. À medida que a gente cresce, a gente vai desdobrando essas histórias, né? E é nessa relação com a mãe, com os cuidadores primários no primeiro momento, e a partir do momento que o bebê começa a desenvolver também a autonomia de comunicar melhor, essa mãe também começa a ganhar mais espaço, ela já não tem que ficar mais o tempo todo ali, sabe? Porque é uma coisa, mulher, Camila... É, Cris? Na verdade... Sim, como gente de novo. Como gente de novo. E você não teve filho ainda, sabe, Camila? Mas as mãezinhas aqui de plantão vão concordar comigo, eu acho. O tempo, nesses 3 primeiros meses de vida do bebê, ele passa a conta gotas. Ele passa muito devagar.
né? Porque a gente está ali, ó, meio misturado nessa simbiose. Então, a partir do momento, eu lembro que quando a pediatra virou para mim, eu tive gêmeos, né? Para quem não sabe, a gente acabou esquecendo de se apresentar, né, Camila? Eu sou Cristiane, você é A gente já Camila. tá toda semana, a gente já tá sentindo Tão íntima de conectada, né? todo mundo, né? A gente já está conectando com vocês. Espero que vocês estejam conectando com a gente. Bom, mas aí eu tive gêmeos, né? E era assim, a pediatra abençoada, não a pediatra que acompanha meus filhos hoje, não, mas a pediatra lá do hospital, da maternidade que eu tive eles, falou que eu tinha que dar mamar de 2 em 2 horas. E aí eu disparei no choro compulsivo. Eu falei, isso é humanamente impossível. E para dois. Para 2. E eu tinha um caderninho, a Letícia Costa adora contar essa história, que eu tinha um caderninho que eu anotava, né? Para quem que eu tinha dado mamar, porque de madrugada eu falava assim, agora, quem mamou, quem não mamou? Quanto tempo que mamou? Como é que foi isso? Né? Uma loucura. E a gente sobrevive e a gente, quando tem... E aí eu lembrava, eu pensava nisso todos os dias, eu falo, graças a Deus eu tenho rede de apoio. Graças a Deus eu tenho rede de apoio, porque senão eu tinha enlouquecido, né? Agradecia todos os dias a rede de apoio. Então, mães de plantão, arrumem uma bela rede de apoio. Bom, e aí, nessa de anotar, quando a pediatra vira para mim, aí a pediatra deles mesmo, já humana, graças a Deus, vira para mim assim, Cristiane, está liberada as frutas. Pode dar fruta. Não precisa ser mais peito exclusivo, demanda livre. Eu falei, oh, aleluia! Eis eu ganhando meu espaço! Né? Porque por mais gostoso que seja cuidar de um bebê e por mais que seja importante essa conexão, gente, ela precisa ter tanto o atendimento quanto o limite. Limites saudáveis são fundamentais para toda e qualquer relação. Né? Não existe mãe em tempo integral que vai ser saudável se ela não tiver o limite, um tempo para ela cuidar dela, para ela poder respirar, para ela poder ser gente, para ela também expressar as insatisfações, as tristezas, as emoções, né? Porque não é fácil. É das tarefas mais difíceis da humanidade é educar e criar um outro ser humano, né? E quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida, muda todas as perguntas e você fala assim, meu Deus, vou ter que procurar tudo de novo, né? Então, é a partir... a culpa, né, Cris? Eu não sou mãe, mas eu imagino que esse sentimento de culpa aí nesse momento, né, quando você dá o exemplo da depressão pós-parto, e às vezes essa mãe não consegue atender aí, né, nessas necessidades emocionais, às vezes vem a culpa até de pedir essa rede de apoio, porque eu tinha que dar conta. E aí eu volto a dizer, né, essa culpa ela vem pelo histórico dessa mãe, pelas vivências dessa mãe, e claro que essas vivências dessa mãe está dentro de um macro também. E o macro é a nossa cultura, né? Então a gente tem a nossa família, que vamos falar assim, seria o micro, né? E depois a gente tem a nossa cultura, que é o macro, que vem com esse nível de exigência. E aí o seu papelzinho que você estava mostrando aí, essa mãe vai ficando cada vez sem espaço, né? Como indivíduo. E olha só como... o que vai formando aqui nessa relação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Marcas dos dois lados. Né? Então, essas são as marcas da nossa vida. Né? E a partir do momento que a gente desdobra esse ponto aqui, ó, ele faz parte desse lugar aqui também. Então eu ampliei, mas eu tenho a tendência a repetir esse caminho aqui que eu já conheço. E atrair, né, Cris? E aí a gente atrai situações. Nós falamos muito nas outras lives sobre a questão do dedo podre. A gente falou muito isso nos relacionamentos afetivos, né? Que a gente atrai relacionamentos que mantém esse padrão. A gente pode chamar de padrão de funcionamento, essa lente, esse jeito de enxergar a vida, né? Então a gente vai atraindo relações que mantêm isso. Até esse é um
o grande objetivo do nosso curso, né, Cris? Ajudar os participantes a identificarem qual que é essa lente que cada um foi construindo, que é a maneira dela, a nossa maneira de lidar com a vida, que são justamente aí essas marcas, né, Cris? Sim. E aí eu até vou voltar um pouquinho no que você disse antes da culpa, né, Camila? Porque a culpa ela também vai existir enquanto a gente estiver nessa questão da dualidade, né? Eu tenho que ser a mãe perfeita, mas eu não dou conta de ser a mãe perfeita. E então, por que não ser a mãe humana, que vai dar conta do que é possível, né? E o E às Winnicott, vezes, né, o inglês, né, psicólogo, não sei se ele era psicólogo ou psiquiatra, mas aí da psicanálise, ele fala da mãe suficientemente boa. isso, né? Então essa questão da culpa, na verdade, é porque a gente está na dualidade e a gente não se posiciona, não faz uma conexão com a gente, com o que faz sentido. Então a culpa, ela é, na verdade, um indício de desconexão. Com o nosso Oi? mundo interno. Né? Entre o que eu espero e o que eu desejo, necessito, né? Porque desejo e necessidade é diferente. A gente vai explicar também lá no curso afetivamente, né? A diferença de desejo e necessidade. E nós estamos falando aqui da questão da necessidade. E limites realistas faz parte das necessidades, né? Para nosso desenvolvimento. Então, sair dessa dualidade entre o que deveria ser e o que é, né? A gente se permitir expressar, né? O que a gente está sentindo e o que a gente está precisando. E às vezes a gente pergunta para os nossos pacientes no consultório o que que você precisa para melhorar, para resolver esse problema. E às vezes as pessoas não sabem dizer, né? Porque passaram por uma questão chamada privação emocional. Né? Então elas não aprenderam a expressar. Então a psicologia positiva ela está vindo trazer uma grande contribuição nesse sentido da educação dos filhos, né? Porque ela vem propor que a gente ajude os nossos filhos a expressarem, a verbalizarem o que pensam sobre as coisas mesmo e ajudar a nomear para que eles possam ter essa consciência, né, de si. E a gente só consegue isso. Então, a gente vê muito, né, Cris? Nós que somos terapeutas sistêmicas, que a gente trabalha o tempo todo o contexto, né? Trabalha o tempo todo a família. A gente vê, às vezes, a ansiedade dos pais, né? Em querer ajudar os filhos, e que é normal, né? Mas o caminho, né? Então, assim, a gente recebeu depois alguns feedbacks da nossa última live e as pessoas perguntando, mas e aí, né? Qual que é a saída? Qual que é o caminho disso, né? O caminho disso é justamente antes da gente ensinar para os filhos, né? A gente precisa aprender. Se a gente não tem essa conexão, primeiro, com a gente mesmo, com a nossa história, né? Com as nossas marcas e ver o que a gente vai fazer com isso, a gente não consegue ajudar os filhos. E aí, quando a Cris tá aí, quando você tá aí, Cris, com um papelzinho, eu acho que a gente pode aproveitar e fazer um link com o livro. Com o livro que a gente escolheu hoje para poder compartilhar com vocês, um livro até que foi a Cris que me apresentou há muito tempo atrás. Quem está aí na live, que são meus pacientes, a maioria já conhece. E como é um livrinho de uma história infantil, a Cris vai ler ele para a gente, que é bem pequenininho, que aí eu acho que vai ficar muito claro de onde a gente vem e como que a gente vai construir essa conexão com o nosso eu hoje. Você pode ler, Cris, aí pra gente? Posso ler, sim. E aí eu vou falar, né, que o livro se chama Vestido de Menina, de autoria de Tatiana Filinto, e os desenhos, a ilustração maravilhosa, gente. Vale conhecer a página dela no Instagram também, é da Ana Cunha,
tá? Ana com 2 N's. E eu adoro os livros infantis, acho que eles trazem para a gente ótimas metáforas, eles ajudam a gente também a acessar o nosso mundo infantil, né? Para poder também ir reparando essa colcha de retalhos que foi feita aí ao longo das nossas vidas, né? Então, a história começa assim. O tecido do vestido da menina era composto por fios diferentes que ela recolhia das conversas que os adultos e os irmãos mais velhos teciam durante as refeições. Tinha fio que era comprido e parecia percorrer uma família inteira, para os lados, para cima, para baixo. Outros eram curtos, interrompidos, abarrotados, truncadinhos. Tinha fio brilhante, dourado, cor-de-rosa, fios gargalhentos, esfuziantes, como os brindes dos quais ela podia participar quando comemoravam momentos importantes. Eu vou mostrar algumas imagens, porque eu acho que elas dizem tanto, né? Então, como que a gente vai aprendendo os padrões familiares, né? Que da gente, aí a gente é só um fio dessa trama, né? Havia os escuros em forma de nó e outros bem grossos, difíceis de passar o dedo, sem que esse escorregasse pelos fios vizinhos. Olha lá. Né? Os fios todos embolados. Todos embolados. Sabe aquelas famílias que é pura confusão, assim, toda emaranhada? Né? Bem assim. As E pessoas também os confundem, fios... né, Cris? Às vezes união, nós somos unidos, mas vocês são unidos ou são emaranhados? É aquela confusão, né? Posso existir e participar, ou eu tenho que entender que eu existo nesse meio. Aí fica aquela brincadeira assim, né? Eu existo, eu existo, eu existo. Como é que existe? Abre aí, né? Aí cai todo o sistema. Né? Então, essa é uma crença, é uma distorção, né? Que a gente carrega. Tem também os fios silenciosos. Nestes, às vezes, não dá nem para passar a mão. A cada jantar da família, ampliava-se a trama do tecido do vestido da família, assim como o papel que vai desdobrando, as marcas vão aumentando e a trama também. Quando os fios se entrelaçavam sem muito sentido, o vestido ficava pesado, difícil de vestir. Parece até que não é meu, dizia a menina. E nesses entrelaçados, que a gente não reconhece muito bem, tinha coisa que não era mesmo dela. E era preciso que a avó, a mãe, o pai e às vezes até os irmãos ajudassem a desatar alguns fios, contando um pouco mais das histórias que a menina não conhecia, para que o vestido voltasse a ficar gostoso de usar. Olha que linda essa imagem. E aí, gente, aqui eu quero fazer até uma observação, porque a gente que trabalha com a sistêmica e a gente vai investigar as histórias familiares no genograma, né, Camila? Como que a gente pede para as pessoas, às vezes, trazerem histórias familiares, né, irem beber na fonte? Pergunta para o seu pai como que ele viveu isso, pergunta para sua mãe como foi essa experiência para ela, porque nós trazemos essas referências sem ter consciência delas. E às vezes elas ficam muito misturadas, emboladas. E quando a gente começa a puxar esse fio e fala, nossa, olha que fio interessante que é esse. Não precisa ficar aqui embolado, vamos fazer uma outra coisa com ele, ele pode ser muito útil. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que tinha um membro da família muito vingativo, né? Chegou a cometer atrocidades, assim. E aí essa pessoa tinha esse ar vingativo, mas não era o ar vingativo dessa referência. Sabe como é que era o ar vingativo dela, Camila, que eu achei assim fantástico? Quando criança ela falou assim, olha, era uma atitude hipercompensatória, mas olha que interessante, que nem todo, né, atitude hipercompensatória ela vai ser negativa. Ela vira e fala assim, quando eu crescer, eu vou fazer muito diferente disso.
E ela foi uma pessoa tão resiliente, porque na história tão cheia de buracos, e ela conseguiu ir desviando desses buracos e construindo pontes muito interessantes, né? E ela foi vingativa, mas a vingativa naquele sentido do bebê que vingou, sabe? Tava aquele bebê fraquinho, que você achava que ia morrer, e aí ele foi lá, pegou a vida e vingou. Pois é, foi nesse nível aí. E Então, como é aí, Cris, é importante lindo isso. pegar esse fio, né? E é lindo isso que você fala, porque a gente só consegue ressignificar, né? E usar esse fio aí a nosso favor, né? Quando a gente consegue identificar, né? Então, se ele não conseguir identificar, e é outro tema que nós vamos trabalhar muito no nosso curso, né? Se a gente consegue identificar qual que é a necessidade que a gente está tendo, no caso desse paciente, em cima da vingança, com a vingança ele estava falando de qual necessidade, né? Isso daí é uma forma dele conectar com ele mesmo. Aí ele vai conectar com todos esses fios ao mesmo tempo que estão emaranhados e ele vai conseguir selecionar esse fio que faz sentido para ele e ressignificar, né? E fazer o que você disse aí, né? Que estava tudo emburacado, né? Mas é fazer do limão uma limonada. Acho que virou até uma mousse de limão, sabe, Tá Camila? vendo? Bem gostoso. Olha que maravilha. E o quanto que a Né? gente vê isso, né, Cris, nos nossos pacientes, e a gente fica assim, admirados, porque a gente fica ali como companheiro dessa viagem, né? E quando a gente vê esse movimento, a gente fica. É encantamento mesmo, né, Cris? É encantamento, né? São as mágicas da vida, né, Camila? Porque a mágica não é uma coisa miraculosa, mas são essas pequenas delicadezas do dia a dia e que a gente fala assim, olha como que essa pessoa arrumou força, né? E jeito e estratégias para dar conta de enfrentar essas dificuldades. Porque o adoecimento também está quando a gente fica usando a mesma estratégia para todas as soluções. Para todas as soluções, para todos os problemas. E aí, a nossa tendência, muitas das vezes, né, Cris, é essa. A gente acha, às vezes, que a gente está fazendo muito diferente, mas se a gente for ver lá no conteúdo mesmo, a gente está usando a mesma estratégia, que possivelmente vai ser uma estratégia desadaptativa, mas foi o que a gente deu conta, né? E aí a gente fica enrijecido nesse jeito só, nesse emaranhado só, nessa forma de ver apenas, né? E quanto mais a gente fica enrijecido nessa única forma, mais desconectado, mais adoecido a gente fica, né, Cris? E muitas das vezes eu lembrei muito da nossa última live. E muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente fica aí nesse tanto de fio, né, Cris? Pelo medo do abandono. Só que às vezes a gente tem medo de algo que já aconteceu. A gente só não consegue identificar que já foi abandonado. Mas muitas das vezes a gente já foi abandonado, mas por medo dele, a gente se conecta, mas conecta de uma forma muito disfuncional e às vezes a gente nem consegue identificar o quanto isso está disfuncional. Né? É verdade. E aí, olha que interessante que você está falando aí, a passagem do livro agora fala assim, ó, duro era quando um dos fios emaranhava no tecido de outra pessoa. Em certas ocasiões, a menina nem percebia e de repente, põe, levava um chacoalhão. Ela caía de tanto fio que tinha nela. Outras vezes o emaranhado era tão apertadinho que ficava difícil distinguir qual era o fio de quem. Que bagunça! Alguém pode me ajudar a organizar os fios? Está tudo misturado, exclamava a menina. Passeava por acontecimentos e situações diferentes, inusitadas, estranhas, chatas,
outras engraçadas e algumas familiares. Aquelas que o vento da confusão levantava até o pano do vento do pano do vestido, que tanto reboliço fazia. E também as tristes, que dão vergonha. Passeava tanto que a menina foi ficando repleta de histórias que ela mesma podia contar dentro e fora de casa, tornando-se assim mais sabida das coisas do mundo e dela mesma. Então, como é importante essa rede de apoio ampla, ter várias figuras de apego seguro, porque aí a gente pode transitar, né, e ir construindo essa trama interna desse lugar seguro interno para onde a gente pode voltar. Sim, sim. Então, Né? no início, todos esses fios, eles são importantes. Eles são necessários porque eles São servem de eles que nos parâmetro, sustentam. eles servem de trama, eles servem de uma identificação. Mas depois a gente começa a crescer. Agora eu estou passando por uma fase de muda aqui em casa, né? De muda de roupa, porque muda de guarda-roupa, porque os meninos estão crescendo e as roupas estão ficando pequenas, então precisa de uma nova adaptação. E isso marca para eles e marca para a gente uma nova necessidade, a necessidade de uma nova conexão, de uma nova forma de conexão. E cada vez que a gente precisa de uma nova forma de conexão, vem a crise. Então, nós temos períodos de crise, todo mundo passa por eles. Né? E a crise nada mais é do que a necessidade de todos nós revermos os nossos lugares para continuarmos conectados e não dependentes. Porque estar conectado não significa com ser dependente, nem estar colado no outro. Né? Eu posso muitas vezes, Camila, não gostar de um comportamento dos meus cuidadores primários ou dos meus filhos. Sim. E isso não significa que a gente está desconectado. Sim. Né? Às vezes a gente vai ver, por exemplo, um comportamento de pais que foram pais exigentes, autoritários e que fez com que a pessoa adquirisse ali um padrão hiperexigente, e quando a gente vai combater o modo pais exigentes, eles entendem que estão combatendo os pais. E aí isso gera um mal-estar muito grande, como se tivesse uma traição ali. Né? Então, é até importante a gente entender isso, que a gente não tem que associar a pessoa ao comportamento. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o comportamento. Uma coisa são os valores e outra coisa são as pessoas. E o que importa mais? Valores ou pessoas? Uhum, uhum. E a psicologia positiva aí, né, que tem todo esse cuidado aí também com essa primeira infância, né, que trabalha muito a questão do exercício, né, da paternidade, da maternidade, coloca muito isso, né, para ajudar para os pais expressarem a sua emoção, mas a sua emoção ali é diante daquele comportamento, não é diante daquele sujeito. E muitas das vezes, quando a gente não sabe identificar essa diferença dentro da gente, às vezes a gente acha que a solução é não expressar, né? É não falar sobre isso. E aí, quando a gente não fala sobre isso, a gente está sendo controlado sobre isso do mesmo jeito, né? E aí é pior, porque depois isso tudo pode ser expresso de uma outra forma, né? Ou com uma comunicação não verbal, né? E às vezes uma comunicação não verbal e violenta, né? Então, assim, aí que a gente vê muito as violências nessas relações e nessas comunicações, né, Cris? Exatamente. E aí, Camila, também em relação a isso, como é que é essa expressão, né? Como é que eu também expresso o que eu estou vivendo nesse momento, né? Semana passada, eu atendi uma família com uma expressão tão violenta que eu falei, olha, eu não vou poder ajudar vocês. Porque é assim, atendimento online, né? Com essa manifestação de violência, eu não tenho nem o que fazer assim à distância, né?
se a gente não puder rever a forma como a gente está falando aqui. Né? Eu estou à disposição, mas isso vai contra os meus valores. Eu não posso compactuar com vocês com essa forma de expressar as insatisfações de vocês. Nós estamos aqui para poder, eu posso ajudar desde que vocês estejam dispostos a aprender uma nova forma de interagir, de manifestar as insatisfações, mas com essa violência eu não posso compactuar, né? E é difícil, né? A gente também dar conta das nossas limitações. E aí vem, igual tem as expectativas que a gente disse, né? Igual tem as expectativas em cima dos pais. Nós, terapeutas, também vivemos essa expectativa em cima de nós, né? E aí, se a gente tá muito emaranhado, se a gente não consegue aí, às vezes, organizar o nosso vestido de menina, né? Se a gente não consegue identificar quais que são esses fios, e se nós terapeutas aí viemos de uma história familiar também com um nível de exigência muito alto, né? E se a gente não for perfeita, né? Isso daí, como que isso vai ser visto para nossa família? Às vezes a gente assume coisas no nosso trabalho que não faz sentido para gente. Então, assim, a gente desemaranhar, né? A gente construir esse vestido de menina a partir dessa historinha que a Cris disse, né? Que ela fica toda emaranhada e depois ela consegue construir o vestido dela que faz sentido. Tem aí as últimas imagens, Cris? Tem, então vamos lá. Quando ela consegue construir o vestido. Então agora ela não só participava do brinde, como ajudava a pôr a mesa, servir as pessoas, cozinhava junto, propondo também as receitas dela. Olha. Então, é muito interessante a gente pensar isso, né? Que aquele ser, os nossos filhos vão se desenvolver e eles também vão trazer contribuições importantes, né? E eles vão também poder contribuir propondo as suas próprias receitas, porque não existe uma receita melhor que a outra. Elas podem ser gostosas e serem complementares, né? Então, os fios esbarravam na trama do tecido das outras pessoas, mas já não davam mais nó, porque ela aprendeu, né, a lidar com a trama do vestido dela, e não se entrelaçava o tempo todo uns com os outros. Ela sabia que os fios do seu vestido tinham uma história, muitas histórias para poder contar. O que ficou diferente é que agora ela era a narradora e não mais os fios. E aí, né, essa presença da leveza. Ela até se joga para trás, né? É claro, né, gente? A gente não está propondo aqui nada que seja desconectado da realidade também, nenhuma fórmula mágica. Mas é a gente saber da nossa autorresponsabilidade, né? Não ficar colocando as culpas e as desculpas, tanto na nossa história de vida, quanto nos nossos pais, quanto nas relações, enfim. As emoções, elas são ativadas na relação. Elas vêm de toda essa trama, mas elas existem em mim, elas estão aqui, ó, elas estão brotando em mim. E aí o que eu vou fazer com que isso está sendo despertado em mim agora? Isso é da minha experiência. O outro pode até contribuir, né, para essa emoção ser ativada. Mas a forma que ela é ativada, de uma maneira doída ou não, de uma maneira funcional ou não, e como eu vou reagir diante dessa emoção, isso é meu, né? E isso faz parte aí da minha história, né, Cris? E aí eu falo que exige muita coragem da gente, né? E se a gente for ver aí a palavra coragem, né? Começa com o mesmo prefixo de coração, né? E a gente tem que para a gente poder ter essa coragem, e coragem não é ausência de medo, né? Porque a gente vai com medo construir aí esse vestido, a menina conseguir todo esse posicionamento, que às vezes
é aquele movimento de juntar e separar, individuar e pertencer, né? Isso exige da gente muita coragem. Quando eu falo de coragem nessas relações familiares, me vem muito aquele filme Viva, aquele filme da Disney, né? Viva, a vida é uma festa. É maravilhoso como que o Miguel, ele consegue ali, né, ser músico numa família que só tinha sapateiro. E mesmo assim, ele não precisa, a gente não precisa romper para a gente poder individuar, né, Cris? E é só com muita coragem, com tempo, né? Identificando essas emoções, identificando os fios, né? Começando a ser autor da nossa história, nos responsabilizando que a gente vai conseguir isso, né? Então, isso que você falou, né, sobre coragem é agir com o coração. Né? Então, é a gente ter essa humanidade, antes de tudo, com a gente mesmo. Olha, hoje eu não estou dando conta, né? Hoje eu estou triste, hoje eu preciso de um tempo. Alguém, por favor, pode me ajudar aqui hoje? Né? Porque a gente tem uma cultura baseada ainda nos preceitos da Igreja Católica, onde o doar, né, o dar, o fazer por o outro, tem um lugar de poder, de destaque, e quem pede é como se estivesse na ordem da miséria. Na né? falta. Tanto e quem dá é porque ele está sobrando, é porque ele pode. E aí a gente desenvolve a compaixão. A compaixão é uma emoção, né? É uma virtude, na verdade. É uma virtude muito nobre, só que ela tem uma conotação, às vezes, deturpada, porque as pessoas entendem compaixão como dó, como pena, e muito pelo contrário. É justamente a gente ver no outro a nossa humanidade, né? Ou, como é que a gente ousa falar da vida de alguém se a gente não sabe do futuro, né? E se aquilo toca a gente, né? Eu posso passar por ele também. A gente não está imune a nada disso, né? Então, saber dessa humanidade é a gente também desenvolver a autocompaixão, né? E falar, o outro não está me entendendo na minha dor. Que pena. O outro não vai me acolher. Que pena que é assim, mas eu vou me acolher agora porque eu estou precisando disso. Né? E a gente fazer amizade com todas as nossas emoções. Eu sei que tem algumas que são desagradáveis de sentir. A gente vai comentar muito isso lá no curso, né, Camila? No Afetivamente, que vai acontecer nos dias 9 e 10, agora eu acertei, 9 e 10 de outubro. Aprendeu. Agora eu aprendi, né? E a gente vai falar muito, né? Falar muito da importância das emoções e que a gente às vezes fica doido para passar por elas. Eu vejo gente querendo acelerar a vida, né? Gente, a vida é aqui e agora. Vai que a nossa hora está marcada para daqui 5 minutos. Eu não aproveitei esses 5 agora, pronto, foi embora, tchau. Passei pela vida e nem vivi, né? Passei pela vida desconectado, né? Muito mais desconectado do que conectado. Mas, na verdade, também a gente pode ampliar essa perguntinha, né, Cris? Se a gente tá, na verdade, ninguém tá completamente desconectado, né? Se eu tô desconectado de mim, na verdade, eu tô conectado com quem ou com o quê? Né? E qual conexão, né? E esse tipo de conexão, ele tá fazendo sentido para mim? Ele tá me fazendo bem, né? O que isso tem a ver com Mas, a Camila, história? Eu acho que vale até a gente parar e pensar um pouquinho, né? Se eu não estou conectado com o sentido, né, da vida, com o sentido do para que eu estou fazendo as coisas, né? Será que isso é conexão? Pode Né? pensar por esse lado também. Ou isso não passa por uma obrigação? E aí eu tô Ou por uma... vivendo ou eu tô vivendo? Isso. Porque a questão do viver, né, ela é ao vivo e a cores. Ela é aqui e agora. Né? Para que eu estou tomando essa água nesse dia quente? Porque falaram que água tem que tomar água para hidratar.
Eu vou tomar um gole de água e ela vai ficar aqui, porque isso não faz sentido para mim. Sim. Não, eu vou tomar água porque eu tô sentindo sede, eu preciso me hidratar, né? Minha garganta já tá começando a pegar, daqui a pouco eu não vou estar falando mais, eu tô conectada comigo aqui agora. Eu tô descobrindo o sentido disso para mim, né, Cris? E eu acho que esse, né, esse é o sentido de todo esse trabalho que nós estamos aí construindo com essas lives, né, Cris? Desde o início da pandemia, que foi quando a gente começou esse trabalho, que a gente conectou aí com esse mundo mais virtual e que aí a gente encontrou grandes possibilidades. Eu acho que com essas lives que a gente foi fazendo e agora a gente chegou aí no curso, no Afetivamente, é justamente para poder ajudar as pessoas a identificarem o que faz sentido para ela, né? Esse é o nosso maior objetivo com as lives e que a gente vai, como as lives é um tempo muito pequeno, né? E a gente não consegue compartilhar todo o conteúdo, foi nessa falta e nessa ânsia ao mesmo tempo de aprofundar e de poder ser uma ponte aí, né? De poder sermos facilitadores nesse processo aí da identificação dos sentimentos, como que é a minha lente, né? Aí, como que eu funciono nas minhas relações, como que isso foi construído, qual que é o meu dicionário afetivo individual, e como que isso reflete hoje nas minhas relações. Acho que a gente juntou tudo isso, né? E esse é o nosso grande objetivo desse curso, ajudar as pessoas a encontrarem esse sentido, né, Cris? Uhum. Quando a gente entrou na pandemia, a gente foi recebendo muitas pessoas, né, Camila, sem saber o que fazer, como caminhar, para onde ir, porque essa ausência de um tempo determinado para esse distanciamento social provoca muita ansiedade, provoca mal-estar, não só nos outros, né, na gente também. Profissionais, e é muito interessante porque eu venho aí nessa formação da terapia do esquema e já trabalhando com a sistêmica, como que isso fez uma conexão interna para mim tão grande. E aí, nesse período de pandemia, eu me conectei muito mais com profissionais como a Camila, que a gente já se conhece, a gente já trabalha. A gente teve uma parceria aí na Percursos e há muitos anos, né, Camila? Sim. E me possibilitou encontrar a Genilce, a Joyce, a Letícia Costa, de novo, que foi quem me convidou para a primeira live. Então, assim, como que essas conexões são importantes para a gente ir fazendo isso aqui, ó. Já que agora eu não tenho mais bebês para cuidar, né? O meu espaço também ampliou, né? O meu espaço profissional. E olha, que com essa questão da conexão virtual, o nosso espaço, né, terapêutico também se ampliou. Né? E agora a gente tem que pensar aí como propagadoras, né, dessas palavras, desse conhecimento, que para mim fez muito sentido. Né, para a gente, né, Camila, que fica aqui nos bastidores, porque essa conexão nossa, ela fica aqui dias, né? A gente fica dias tecendo essa conversa para poder compartilhar com vocês. Então, isso transforma a gente enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Eu acho que esse é o primeiro sentido, né? O sentido que fez para a gente encontrar essas teorias, o quanto elas respondem para a gente muitas das nossas questões humanas. E aí, o interesse de compartilhar, levar isso para maior número de pessoas possíveis, né? Para que vocês também colham esses benefícios que a gente sente com esse trabalho, né? A gente está vendo aí que, apesar de ser um atendimento online à distância, eu até recebi lindos depoimentos dos meus clientes, que eu fiquei, assim, muito emocionada, né? A Thaís, a Daniela, a Marcela, o pessoal de uma casa de acolhimento que eu trabalho,
E eu recebi lindos depoimentos falando assim que o trabalho à distância, online, num primeiro momento elas estavam reticentes, mas que trouxe tanta mudança, tanta transformação, tanta conexão, né? E conecta lá e conecta aqui, porque quando o outro se transforma, eu também me transformo. Então, o que a gente quis e está querendo aí com o Afetivamente é justamente levar isso para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam se beneficiar dessas estratégias, desses recursos, para fazerem contato com a saúde emocional, relacional, para que possam ter encontros lindos como esse aqui, que eu vou guardar no meu coração para sempre, né? E que já faz parte do fio da trama da minha vida, sem dúvida nenhuma. Estou vendo aqui um monte de gente linda, Maísa, ótima profissional, Andressa, George, Geilo, tanta gente. Olha aí, quanta gente faz parte da nossa trama, né? E que a gente só tem a agradecer. Exatamente. E aí a gente, com a Cris aí, né, finalizando, aí mostrando até o papelzinho, né, esse curso pra gente, né, é uma forma da gente olhar também para todas as nossas necessidades, né, Cris? Talvez que não foram atendidas e a gente nos atender agora, né? Então, assim, o curso é uma forma da gente estar atendendo, às vezes, nossas necessidades lá primárias, né? E esse é o nosso objetivo também com os pacientes, com os participantes, né? Que eles consigam identificar essas necessidades e eles consigam atendê-las. E aí eu volto na Renata, quando eu citei, quando ela falou que às vezes pequenininho a gente precisava de uma jarra d'água, mas a gente só tinha um copo d'água. Só que hoje, agora, a gente tem recursos para conseguir essa água. A gente pode ir num supermercado, a gente pode comprar um filtro, a gente sabe de onde tirar da torneira, né? Então, e esse que é o nosso grande objetivo com as lives e com o curso. Ajudar as pessoas, aos participantes, pelo menos é a nossa expectativa, né, Cris? A nossa expectativa é essa, ajudar os participantes a encontrarem a maneira de conseguirem essa água que precisam para poder matar a sede, né? Identificar o seu vestido de menina, tecer o seu próprio fio, porque isso é libertador, né, Cris? E tem momentos que é hora da gente até olhar para aquele vestido e falar assim, agora ele ficou pequeno, vou ter que tecer um novo vestido. Né? Marina tá apertado demais dentro dele, eu não tô... É aquela roupa apertada, né? Se eu visto um manequim e eu compro um manequim menor, é aquele negócio que fica desconfortável, que a gente fica sem ar, que a gente fica sufocado. E às vezes tem pacientes que trazem isso, né? Eu mesma já relatei muitas vezes isso no meu processo, do meu processo terapêutico. Eu estou me sentindo sufocada, né? Estou me sentindo sem ar. Estou me sentindo paralisado. O que isso significa? Né? Então, a gente como é que a gente vai buscar recursos, né? Para poder encontrar uma vestimenta que fique mais confortável, mais adequada, que nos dê mais liberdade para nos expressarmos, para sermos, existirmos da forma que nos faz bem. E para isso não precisa ser o tempo todo, né? É a gente poder se regular, que a gente começa essa regulação na relação com o outro, mas depois a gente aprende que a gente também pode se autorregular. Camila, acho que nós estamos com 1 minuto aí. Estamos, nosso tempo aí está acabando. Então, eu só queria deixar claro que as inscrições para o nosso curso estão abertas. Existe maiores informações, pode perguntar para mim ou para a Cristiane no Instagram. Estão no link da nossa bio. As aulas vão ficar gravadas, então quem não puder fazer ao vivo, é claro que é muito melhor,
né? Mas quem não puder participar ao vivo, quiser participar de um dia, assistir o outro aula gravada ou vice-versa, né? Quiser só assistir o gravado, porque não vai conseguir fazer o presencial, então tem essa possibilidade também. E a gente espera vocês e que a gente pede ajuda para vocês compartilharem essa ideia, porque a ideia é espalhar, né? Vários recursos aí para a gente se comunicar melhor, né, Camila? Exatamente. As Mais alguma inscrições coisa? estão sendo feitas pelo Simpla, tá bom? E Sim. aí, quem gostou da nossa live, quem quiser compartilhar, clica no aviãozinho. Eu vou salvar no meu Instagram e a Cris vai colocar, né, Cris, no canal do YouTube. No meu. Tá bom? Isso, Cris, tá gratidão. bom. Um beijo. Muito obrigada pela parceria. Beijo. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Obrigada sempre, Camila.